Como é que você chegou a ser a ser o Gustavo Cerbasi, de vender mais de, sei lá, 3 milhões de livros, pensar nesse Os Casais Enriquecem, como é que é? Casais Casais inteligentes enriquecem juntos? juntos, Sabe, Leda, e vai que por aí. até eu já me fiz essa pergunta. Como é que eu cheguei a ser o que eu sou? É, Porque não foi planejado. Eu tinha um sonho, uma ambição. Eu cursava administração pública na faculdade. Imaginei que eu entraria na carreira pública, que entraria por um concurso público, ia crescer na carreira, talvez me tornar um secretário de Estado, um ministro, talvez, se eu fosse bem sucedido. Eu imaginava crescer na carreira pública. Quando eu terminei a faculdade, um colega de faculdade me chamou para ajudá-lo num projeto de consultoria financeira. Eu deixei bem claro na época que não era a minha área, que eu não me sentia à vontade, porque era uma área que eu achava complexa, difícil, chata de aprender. E eu fui me envolvendo com a atividade, coordenador de projetos, atuando em consultorias, dando suporte para as pessoas. E eu percebia que no mundo das finanças, geralmente quem aprendia sobre finanças aprendia quase que a contragosto. Uma área difícil, não era apaixonante como comunicação, como vendas, liderança, lidar com pessoas, né? Era lidar com números. Eu percebia que ali tinha algo que era muito importante, mesmo que eu não gostava, eu sabia que era importante, mas que era muito mal comunicado. Mais ou menos como no mundo do direito, quando a gente vai ler aqueles acórdãos de juízes, né? Que você lê, você não sabe o que aconteceu, aquilo é dito de juiz para juiz, é advogado para advogado, uma linguagem que pouca gente entende. A contabilidade também era assim. Então eu decidi. Gostei do era. Mas é. Tô brincando, Mas era pra você, não tô brincando. a questão é, eu naquele momento, quando me convidaram para, por exemplo, cobrir uma aula de um professor que faltou, num projeto que eu participava, eu era aluno, mas era um aluno bem sucedido, então, puxa, o professor não veio, ajuda ali os alunos a conduzir um estudo para a prova. Eu comecei a explicar contabilidade numa linguagem de quem não tinha estudado contabilidade, de quem era leigo, eu era uma pessoa, um outsider, alguém vindo de fora. E aí eu vi que as pessoas entendiam de um jeito diferente, gostavam, e gostavam principalmente quando eu usava exemplos da aplicação da contabilidade na vida pessoal. Tipo, ó, você não está entendendo o balanço de empresa? Imagina que é o imposto de renda da pessoa física. Né? Os ativos da empresa são os bens e direitos do imposto de renda. Eu explicava usando metáforas. Ali eu percebi que os alunos entendiam. E eu comecei a preparar alguns materiais de aula, ajudando os professores, usando metáforas, a contabilidade na vida pessoal. E aquilo foi criando uma história, foi fermentando, até que eu montei uma apostila. Me convidaram para dar uma aula de finanças pessoais, porque os alunos elogiavam muito. Eu montei uma apostila e, para minha felicidade, acho que o que me levou a ser o que eu sou, entre os meus alunos na época estava um dono de editora. E ele perguntou, puxa, professor, essa apostila tão boa, por que você não publica isso? E eu não tinha a menor pretensão de publicar, não era a minha área. Eu achei que estava quebrando um galho no começo da carreira ali em contabilidade e finanças, que depois eu ia encontrar meu caminho na área pública. Eu sei que ele insistiu, e acabei lançando meu primeiro livro em 2003. E esse primeiro livro, ele gerou um movimento na imprensa, assim, que as pessoas questionavam, poxa, mas tem um especialista que ele não é formado em finanças, mas que está atuando na área, que está agora fazendo um mestrado e lançou um livro numa linguagem nova. E aí começaram as entrevistas, e as entrevistas foram dando espaço para o livro. O livro ganhou visibilidade, e no lançamento de um segundo livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que eu realmente ganhei visibilidade, que era uma forma de explicar aquele mundo complexo das decisões financeiras, das decisões a dois, só que de uma forma que todo mundo entendia. O Casais Inteligentes Enriquecem Juntos não foi pensado para ser um sucesso. Eu não me sentia muito confiante desse livro, tanto que o meu primeiro livro tinha lá no final... Como é que chamava o primeiro livro? Primeiro era Como é que Dinheiro, chama? Segredos de Quem Tem. É o meu quarto livro mais vendido, desculpa. Dinheiro, Segredos de Quem Tem, em 2002. No final do Dinheiro, Segredos de Quem Tem, tinha lá o Fale com o Autor. Primeira edição, né? Tinha meu e-mail e o telefone. Uma burrada que eu fiz na vida. Então, muitas pessoas me perguntavam, me procuravam para tirar dúvidas. Sim. No Casais Inteligentes, eu pensei, cara, isso aqui não é minha área. Eu estou consultando especialistas, psicólogos, para poder orientar casais sobre dinheiro. Eu decidi fazer um livro que fosse começo, meio e fim, completo, o mais completo possível. Que as pessoas não me procurassem para pedir consultoria, atendimento, porque eu, teoricamente, não saberia explicar sobre o assunto. E o livro nasceu como um livro pronto, uma consultoria definitiva. E ele, no boca a boca, cresceu muito. Ali, acho que desde o lançamento em 2004 até, se não me engano, 2010, 2011, ele nunca saiu do ranking dos mais vendidos. Ele esteve continuamente, em um período bastante longo, entre os 10 livros mais vendidos do Brasil. Ele está fazendo 20 anos. Está fazendo 20 anos. Em 2012, foi para o cinema, virou Até que a Sorte Nos Separe, né, no roteiro do Paulo Cursino. E
um time brilhante de atores, Leandro Hassum, Daniele Vinitz ali, estreando como comediantes para contar uma história ou contar lições, né, de educação financeira, só que de um ponto de vista que fizesse as pessoas rirem. Uhum. A grande preocupação é como contar uma história em que todo mundo já sofre, o brasileiro sofre com as finanças, como contar uma história que não seja um sofrimento maior ainda. Aí o brilhante Paulo Cursino roteirizou ali, trouxe um tom de comédia e fizemos os brasileiros rirem de uma dor que os brasileiros têm, mas imaginando a situação de alguém que estivesse se ferrando financeiramente muito mais do que esse público, né? E fez um sucesso muito grande, foi muito gratificante o trabalho. O entretenimento tem muito essa função, né? Entreter quer dizer envolver. É. E você, como um grande tradutor, né? Você é um cara que consegue pegar uma coisa complexa, mastigar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é aquela clássica já, que é: você só entendeu de verdade uma coisa depois que você é capaz de explicá-la de forma simples para uma criança de 6 anos. Pois né? é. Pois E é o que você faz com a gente, porque eu me sinto uma criança nesse sentido, assim, de organização, eu não sei fazer uma planilha no Excel até hoje. Eu não tenho essa prática, assim. Eu recebo um monte de coisa, tipo, eu participo de empresa, eu recebo todos os resultados da empresa. Eu já acostumei a entender mais ou menos aquela linguagem daquela empresa, porque faz parte da minha rotina hoje. Mas eu tenho dificuldade de pegar do zero e organizar minhas finanças. Mas isso não me surpreende, sabe, Duda? Porque você é um artista. E essa organização, né, o saber usar o lado mais lógico do cérebro é o que justamente faz com que a gente tenha as emoções muito dosadas. É exatamente o oposto do trabalho do artista, que faz as emoções explodirem. Sim. Então eu vejo que no meu trabalho de planejador, as situações que me dão mais trabalho, mas são mais gratificantes, são justamente músicos, artistas, pessoas que têm essa mente que tem nuances diferentes, que acorda num dia inspirado, nasce uma música, no outro dia não está inspirado, mas também fica no ócio por uma semana para poder ter um outro dia inspirado. Essa maneira de pensar traduz muito da não lógica, ou do lado mais intuitivo, mais inspirado, mais criativo, que é típico do artista. Isso não significa que você não pode aprender, porque o aprender não, com certeza. depende de uma comunicação adequada, às vezes de um formato adequado. Pode ser que você não acompanhe uma planilha, mas consiga organizar os números vendo em gráficos, em algo mais visual. Eu tenho um truque que eu uso desde o meu primeiro livro, usei principalmente a partir do segundo, principalmente a partir do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é, ao ter o texto pronto, e o primeiro texto foi escrito como um professor escrevendo para os seus alunos. Ele tinha uma cara mais ou menos técnica. Aí eu decidi tirar o chapéu de professor e colocar o chapéu de filho. E se meu pai lesse esse livro, o que ele ia achar? E eu comecei a ler o livro em voz alta, como se fosse meu pai lendo. E eu vi que tinha coisas que meu pai não ia entender. Peraí, então esse parágrafo longo aqui, meu pai vai dormir, deixa eu colocar uma tabela no meio, deixa eu fazer algo mais visual. Aí eu tirava o chapéu de filho e colocava o chapéu de pai. E se meu filho fosse ler esse livro? E eu via que tinha palavras totalmente esquisitas que meu filho não ia ter a menor ideia. Então, se eu não pudesse substituir, eu teria que explicar um pouco melhor. Então, isso fez com que o livro, primeiro, ele se soltasse um pouco mais, porque às vezes todo livro é gostoso até um ponto que você entra num raciocínio rebuscado e você para ali, né? O livro ficou mais solto. E uma característica importante, os capítulos ficaram mais leves. A gente percebe que livro técnico é aquela coisa densa, né? Aquelas páginas seguidas que você tem um raciocínio começo, meio e fim. Eu decidi fazer capítulos curtos, que a pessoa lia talvez em 3, 4 páginas. No final daquele capítulo ficava aquela sensação de, puxa, agora que eu tô entendendo eu vou parar, que é o truque de quem faz novela. É o truque de quem faz romance. O gancho. Você deixa ali a bola quicando que a pessoa não quer dormir naquele momento, ela quer continuar. Então o livro tem propositalmente esses truques, os tais dos ganchos típicos, dos romances, da leitura de autoajuda, fazendo com que as pessoas continuem lendo até o fim. Imagina se um livro com lições preciosas fosse sempre abandonado no capítulo 2. Não teria valor nenhum. Então, eu acho que o grande mérito do livro foi... Por isso que ele é traduzido em vários países, é isso? Ele é traduzido, hoje ele é vendido em Portugal, Espanha, Estados Unidos, toda a América Latina. A gente sabe que tem versões não oficiais mundo afora, agora a inteligência artificial faz o pessoal reproduzir conteúdo mundo afora, mas oficiais mesmo são esses países. E você vendeu quantos livros dele? São pouco mais de 3 milhões e 50 mil exemplares. Todos os livros ou desses especialmente? Não, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos é metade dessa vendagem, pouco mais de 1,5 milhão. E continua sendo o meu livro mais vendido, apesar de eu ter 16 títulos escritos, dos 16, 12 estão ativos ainda.
no meu controle mensal da editora, metade das vendas ainda é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é um livro que virou presente para quem vai casar. As pessoas noivam e recebem de presente de pessoas próximas, pessoas queridas, uma orientação de como lidar a dois com dinheiro. Então virou um manual da vida a dois. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.